Olá, amigos do Tabela Carioca, eu sou Felipe Lavor e hoje estamos aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, o CCBB, para mais uma edição do Cinefute, o festival de cinema sobre futebol. Essa é a 9ª edição, que conta com 33 filmes inéditos. O tema de hoje é muito relevante, é sobre LGBT nos esportes e a homofobia, principalmente no futebol. O filme Mário conta a história de dois jogadores que se apaixonaram na concentração de futebol de um time e juntos terão que vencer as barreiras do preconceito, da homofobia e de todas as questões LGBTs com os próprios companheiros de equipe, comissão técnica e os seus treinadores. Este filme esteve presente no último Festival de Cannes e hoje a gente teve a oportunidade de conversar com os convidados que vieram prestigiar aqui no Cinefute. Olha, é um assunto que cada vez está mais em pauta no Brasil, ainda mais nesse momento político que a gente está vivendo, essa conturbação política, pré-eleições, as vésperas de eleições, é um tema que está sempre vindo à tona e agora com cada vez mais força. Chegou um ponto onde os times LGBT são criados para que, nesse momento, seja criado um espaço que todos possam ter a vontade para jogar, que todos possam praticar o esporte que amam e colocar um basta nessa intolerância, nesse preconceito que vive o futebol atualmente, porque isso não é só dentro do campo, é na arquibancada também. A gente vê esse episódio lamentável da torcida do Galo. Então esse é um dos motivos que embasam a nossa atuação, é um dos motivos que fazem com que ainda seja necessário existir times gays. A gente coloca que daqui a 5, 10 anos, nós gostaríamos que não fosse mais necessário existir times só formados por gays. É um trabalho de formiguinha para que isso possa, lá no futuro, criar um espaço muito mais harmônico, muito mais agradável, muito mais tranquilo para quem quer que seja poder praticar o esporte que ama. Fala um pouco sobre esse time, sobre esse projeto, Flávio. Então, o Bisquete foi criado em maio do ano passado pelo André Machado, que vai estar na mesa com a gente, roteirista. E ele viu uma matéria sobre o time Unicórnio de São Paulo, falando sobre esse espaço que eles criavam para os gays poderem praticar o esporte que amavam. E ele falou, por que eu não posso criar uma empreitada dessa aqui no Rio também? E aí surgiu, assim, despretensiosamente, como um grupo de amigos que se reunia para jogar bola, até que foi, aos poucos, ganhando cada vez mais adesão. E isso virou um time de competições também, sem perder, claro, a parte lúdica, a parte de inclusão, que o pessoal vai para se divertir, para se distrair. A competição é outro ponto, né? Mas um trabalho principal que a gente analisa que está sendo feito, um trabalho de cura de traumas do passado, pessoas que abandonaram o esporte em algum momento, que hoje estão retomando esse contato, que estão novamente sentindo a vontade depois de muito tempo travadas dentro de quadra, dentro de campo. Até na educação física, na infância, quando deixávamos de participar da prática esportiva, para hoje poder retomar esse contato. As competições são só um detalhe, mas assim, são um motor de agregação de todas essas equipes no Brasil todo. Hoje são mais de 40 equipes no Brasil. Então é um movimento que está tomando o país, principalmente pelas redes sociais, que a gente divulga campanhas convidando cada cidade a criar os seus times. Então é uma campanha que o Brasil está abraçando. O Flávio já falou um pouquinho aqui pra gente sobre o Bisquete, mas é engraçado, né, André? Porque ainda assim é pouquíssimo visado o campeonato de vocês. E o que vocês estão fazendo para dar uma visibilidade maior? Bom, a gente está principalmente atuando nas redes sociais, né? Porque agora o movimento começou a crescer muito. Desde que a gente criou a Liga, no começo eram 8 times, a gente fez um mapeamento recente, já são 45 times no Brasil. Hoje o que a gente consegue fazer é ter o apoio da mídia, assim, é um trabalho muito de formiguinha, as pessoas ainda estão descobrindo, né? O movimento é muito novo. Então o que a gente está fazendo para tomar mais conhecimento é criar cada vez mais torneio, tentar incluir mais equipes e fomentar a criação de novos times, né? E dentro dessa visibilidade o Carlos está sendo fundamental, né? Porque foi o diretor do filme aqui deles. Como é que você conheceu esse projeto, Carlos? E como é que você tomou essa liberdade para fazer um trabalho sobre eles? Então, também foi através de redes sociais, fiquei sabendo. Aí procurei o André, descobri que o André era o cara que tinha começado esse projeto, entrei em contato com ele, descobri um pouquinho como é que era a história do time. E a partir daí a gente montou um projeto, né? E conseguiu, a gente finalizou o filme agora, vai estrear entre outubro e novembro no canal Futura, então logo deve estrear aí, cara. Qual o nome do filme? Chama Soccer Boys. Soccer Boys, é isso, galera. Fica o convite aí no lançamento e a Unicarioca vai estar lá com o pessoal. Conversei com a jornalista dos canais ESPN, Gabriela Moreira, sobre as questões LGBTs e a homofobia no esporte, que
que é pouco debatido nos programas esportivos e dentro das redações. Você fez uma série de reportagens na ESPN, né, do futebol saindo do armário, e eu queria saber de você, por que você acha que ainda falta esse engajamento das redações, dos produtores, em fazer mais séries de reportagem dentro desse segmento? Acho que são duas coisas. Primeiro, há uma dificuldade de percepção de que é um problema. Para muitas pessoas que estão ali, não há preconceito, né? Dentro da própria redação, as pessoas não conseguem enxergar isso. As pessoas têm a comunidade LGBT, está fora da redação de esporte, né? Majoritariamente. Então, primeiro, não percebem que é um problema. E quando percebem, tem medo de tocar no assunto. O tabu começa dentro da própria redação, né? Medo de como é que a sua audiência vai interpretar, medo de criar um estigma de que aquela emissora é uma emissora LGBT, quer dizer, é um medo muito raso. E para finalizar, o que mais te tocou quando você fez essa série de reportagem? Primeiro, o que mais me tocou foi perceber que aquilo era quase inédito, né? A gente vivendo hoje, 2018, perceber que tinha pouco material para falar, que tivesse tratado do tema. Quer dizer, era uma matéria, de certa forma, quase que inédita, né? Na grande mídia, em televisão, em canais segmentados de esporte. Isso foi uma primeira questão. E depois, ver que a comunidade LGBT ela já está inserida no futebol, mas ela não tem visibilidade. Então, eu achei que pudesse ser difícil encontrar personagens, no capítulo que a gente fez sobre torcida, né, de personagens que fossem, de casais homossexuais que fossem ao estádio. Não, tem muito, né? Tem a prática de futebol pela comunidade LGBT também já é enorme, riquíssima, e aquilo tudo estava caminhando ao nosso lado como jornalista e a gente não via. Os atletas, eles não gostam de falar sobre esse assunto. São pessoas públicas e que poderiam ajudar nesse processo. Jogadores que assumiram abertamente a sua homossexualidade só o fizeram no final da carreira. No Brasil hoje, as pessoas ainda têm um pouco da cabeça, da mente fechada. Na Europa já é um pouco mais comum. Só que eu acho que aqui no Brasil ainda há muitas represálias, né? É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo dessa edição do Cinefute que nós podemos conferir. Então não se esqueça de compartilhar, curtir, deixe o seu comentário, o seu like em todas as redes sociais do Tabela. Lembrando que é sempre @TabelaCarioca e você vai conferir tudo do bom e do melhor. Além do nosso site, www.tabelacarioca.com.br. Um abraço.